Washington, a Paraíba registrou um aumento de 17% no número de síndrome respiratória aguda grave. Por isso, a Secretaria de Saúde está em alerta. O Washington Luiz conta os detalhes pra gente. Pois não, Washington? Tribuna Livre. Olá, Bruno, estamos de volta. É um assunto extremamente delicado, porque até agora são mais de 1.800 casos registrados aqui na Paraíba. E o mais agravante as doenças infectocontagiosas que são atendidas aqui no Clementino Flagra têm se multiplicado, ou seja, os vírus estão muito mais agressivos, tanto o HIV como também nas doenças que podem ser retransmitidas como tuberculose e outras doenças virais. Ao vivo, nós vamos conversar com a doutora Gerlânia Simplício, médica, está aqui conosco. Doutora, muito obrigado por atender a nossa equipe. Tem sido preocupante a situação das doenças que são atendidas aqui na Paraíba. E esse aumento também requer uma maior atenção, né, doutora? Isso, bom dia a todos. O número de casos realmente tem crescido de doenças infecciosas e principalmente as doenças respiratórias, as doenças virais, como a gente está vendo, a mudança climática, mais chuva. Então essas doenças elas se propagam mais, principalmente com a faixa etária mais pequena, com as crianças e os idosos que são mais frágeis. Então a gente tem visto mais número de casos de infecções respiratórias virais, principalmente as causadas pelos vírus que a gente conhece como influenza, o rinovírus, o sincicial respiratório, que está aí com muitos casos que podem promover síndrome respiratória aguda grave. Agora, como médico pneumologista, vale salientar essa questão da agressividade desses vírus, né? Isso, a gente tem visto que os casos de infecções, principalmente nas crianças, a gente tem observado que geralmente começa com a gripe, com o resfriado, e esses casos podem realmente se agravar como a mãe percebendo que a criança vai ficando mais sonolenta, com febre persistente por mais de 3 dias, apresentando falta de ar e muitas vezes fazendo com que leve até o hospital e faça o diagnóstico ou de uma pneumonia ou de uma bronquiolite. Agora, como um hospital de referência, os números têm crescido a cada dia. Isso, a gente tem observado que depois da pandemia, os números de doenças infecto-contagiosas, principalmente HIV, tuberculose, hepatite, essas doenças elas estão realmente em crescimento, ou seja, em ascensão. Isso tem se mostrado principalmente aqueles casos que durante a pandemia não tiveram tratamento, ficaram sem receber medicamentos e a doença se agravando e aparecendo realmente casos mais graves. A tuberculose era uma doença que até então estava um pouco controlada, mas agora aumentou o número de pessoas com tuberculose. Isso, a tuberculose tem crescido muito no Brasil inteiro, esse número tem se mostrado, principalmente nas capitais, por ser é uma doença muito de zona, digamos, de cidades maiores, metropolitanas. Então a gente tem observado que a tuberculose tem crescido em número de pacientes e também em gravidade da doença. Para quem está em casa agora, como é que pode ser feito o contágio dessa doença, com as pessoas que porventura estejam com essa doença e quais os principais sintomas dela? Isso, a tuberculose, por sua vez, é uma doença infecto-contagiosa que é transmitida pela tosse, pelas gotículas, pela fala. Então, geralmente, quando a pessoa tem tosse por mais de 2, 3 semanas, tem que procurar uma unidade de saúde para fazer o diagnóstico da tuberculose. É uma doença que faz o diagnóstico pelo escarro, através do exame do escarro, e o tratamento é gratuito e tem cura, um tratamento por 6 meses. Porque às vezes as pessoas têm um costume de se automedicar, né? Isso, às vezes começa achando que é uma gripe, que é uma pneumonia mal curada, como muitos falam, e aí fica 4, 6 semanas em casa tossindo e quando procura o serviço de saúde já tem complicações. Doutora, muito obrigado, viu? Eu que agradeço esse momento. Então está aí, inclusive, Bruno, no próximo domingo haverá um evento importante aqui em João Pessoa, patrocinado pelo Clementino Flagra, e é importante que as pessoas possam ter a convicção e as responsabilidades do que pode vir a acontecer. E outro detalhe é que, neste caso específico, qualquer tipo deste sintoma, pode procurar aqui o Clementino Flagra, que tem um ambiente para poder ser atendido de forma gratuita e as pessoas não vão se preocupar com relação a atendimento. Ao vivo, Washington Luiz, para o programa Tribuna Livre. É com você. Obrigado pela tua participação comigo, Washington Luiz, às 6h56 agora, 6h56 na Paraíba. Gente,